bem, gente, vamos bater um papo aqui sobre o Ethereum. Já falamos sobre Bitcoin, já falamos sobre Ethereum brevemente hoje também. Já demos uma rodada aí no giro de notícias do mundo, mas agora eu quero especificar um pouquinho, sem alongar muito, como foi esses primeiros dias aí da entrada definitiva do dinheiro dos ETFs no mercado, da negociação dos ETFs, e falar um pouquinho mais sobre o Ethereum, graficamente. Eu estou aqui no diário do Ethereum, tá? Como eu já tinha reportado para os senhores desde, acho que desde o dia 22, o Ethereum formou esse padrão de bandeira, tá? Que eventualmente iria romper para baixo, e isso aconteceu rapidamente, né? Ele já rompeu esse padrão de bandeira, perdeu o suporte também ali na região de 3.400, 3.350, que tinha por congruência ali a mediana do canal de Keltner e também essa região aqui da extensão de Fibonacci de 0,382. Tá? Essa região não é uma região tão forte para segurar preço assim. Na minha opinião, eu acho que existem a de 0,786, a de 0,61, são regiões mais fortes. E então a gente perdeu essa região. Viemos aqui embaixo, nesse momento, tentando buscar a Lauer aqui da mediana do canal de Keltner, vir buscar aqui o fundo do canal de Keltner. Se olharmos a banda de Bollinger, algo semelhante acontece, a gente perdeu também a mediana da banda de Bollinger e a região aqui da cunha inferior da banda de Bollinger já se encontra lá na nossa zona de suporte lá embaixo, que é teoricamente para onde o Ethereum, até onde o Ethereum pode chegar. Então o Ethereum pode vir aqui perder esse suporte de 0,236 da extensão de Fibonacci, entrar nessa região vermelha, que é até comum os preços entrarem aqui, e vir tocar na nossa região aqui, na nossa zona de suporte aqui, amargar talvez aqui uma lateralização, para depois vir buscar a nossa região de resistência aqui em cima, que seria naquela região de 3.800 até ali uns $4.000, para romper esses $4.000. Basicamente, o Ethereum, se a gente olhar aqui, dá para olhar no gráfico de 4 horas aqui, eu acho que fica mais vigente ainda. O Ethereum, ele entre essas duas regiões aqui, a gente vê uma lateralização bem parecida com o que está acontecendo com o Bitcoin. A gente tentou romper aqui, não conseguiu, veio, tocou, segurou, veio, tocou, segurou, veio, tocou, segurou, veio, próximo, parou nessa região aqui, teve a entrada dos ETFs, os ETFs começaram a ser negociados e isso é que está mexendo no preço junto com o burburinho da Bitcoin Conference que está acontecendo hoje e vai a 25, 26, 27, onde grandes coisas vão acontecer no mercado, onde a senadora Lummis prometeu, onde o Trump prometeu, onde a Kamala Harris ia discursar, mas recusou. Então é basicamente isso que está mexendo com o mercado. Mas um ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: desde que começou de fato a entrar, os ETFs começaram a ser negociados, lá no dia 23, os ETFs de Ethereum movimentaram nesse primeiro dia aí cerca de 1 bilhão nesse primeiro dia, tá? Foi apesar de eu ver em alguns locais a galera comparando os ETFs com o Bitcoin, realmente comparado ao Bitcoin, os ETFs de Ethereum não ficaram cerca ali de 23%, que foi o cálculo de 10 a 25%, do que foi o Bitcoin. Mas assim, não tem comparação. O Ethereum é a prata, digamos assim, enquanto o Bitcoin é ouro no mercado criptoativo. Então é óbvio que os ETFs de Bitcoin chamariam muito mais atenção para o mercado tradicional do que os ETFs de Ethereum. É muito mais fácil você convencer as pessoas do mercado tradicional a entrarem em um ETF de Bitcoin do que, de fato, num ETF de Ethereum, que passa por atualizações. Enfim, Bitcoin já é algo definido. Tá? O Bitcoin não se muda. Inclusive, a gente soltou um vídeo nos stories e vai para o feed explicando basicamente o Marcos trouxe aí
o porquê que o Bitcoin é tão seguro. Trouxe uma análise um pouco mais técnica, mais longa, sobre o porquê que o Bitcoin é tão seguro. É interessante vocês irem lá no nosso Instagram, @GabsCryptoLife, para entender. Mas vamos lá. De fato, o Ethereum, ele amargou aí até o momento cerca de 11% de queda, né? Desde o início da aprovação dos ETFs. E eu quero mostrar para vocês o comparativo com o que foi o Bitcoin. Isso é normal, tá? O Bitcoin, no primeiro dia, ele amargou ali, nos 2 primeiros dias, ele amargou ali cerca de aqui, 15% de queda. E nos 13 primeiros dias, os ETFs basicamente fizeram isso aqui, ó, uma curva em diagonal exponencial para baixo. O Bitcoin amargou cerca de 21% de desvalorização desde o primeiro dia ali dos ETFs até os 13 primeiros dias, para depois buscar essa alta aqui de praticamente aí 90%, tá? Então o que eu quero falar? Que o mercado aqui ele tinha antecipado a alta dos ETFs. A gente vê aqui, ó, o Bitcoin ele chegou a ter 60% de alta dos ETFs. Aí, quando os ETFs de fato entraram, ele teve essa queda, tá saindo ali da região de 48 mil dólares, vindo buscar até ali os 39, 40 mil dólares. Depois, o Bitcoin saiu desses mesmos 40 mil dólares para ir lá em cima buscar o nosso topo histórico de 73. Então, assim, vocês têm que ter paciência com o Ethereum, aproveitar o mercado de compra. Talvez esse seja o último grande momento, antes do nosso ciclo aí do Bull Run, de compra de ativos, tá? Então, eu acho muito interessante vocês procurarem um preço médio nesses ativos, no Ethereum, no Bitcoin, na Solana, para de fato entrar antes desse pump que vai levar o Bitcoin lá para 100 mil dólares, vai levar o Ethereum para romper esse topo histórico e futuramente aí buscar os 10 mil dólares, tá? Por mais que o Ethereum busque ainda mais algumas quedas aí e busque aí mais 7, 8, 10, 15% de queda, ele vai retornar, porque a entrada dos ETFs foi uma boa entrada dos ETFs, tá? Inclusive eu trago aqui para vocês, ó, ETFs de Ethereum só é preciso 32% da captação dos ETFs que o Bitcoin teve para o Ethereum atingir o all-time high desse ano. ETFs, ETFs estreiam com 1 bilhão em volume negociado ao longo do primeiro dia, equivalente a 23%, foi o que eu já tinha trazido, do total negociado no primeiro dia dos ETFs de Bitcoin que estrearam e movimentaram mais de 4 bilhões. Como eu falei, não tem muita comparação entre o ETF de Bitcoin e de Ethereum. O Ethereum tem muito mais, o Bitcoin tem muito mais força e é muito mais fácil vender. Isso não quer dizer que uma entrada, que os ETFs da Ethereum foram ruins, não. Os ETFs de Ether foram bons. Se eu não me engano, está entre os 10 maiores lançamentos dos ETFs americanos, tá? E voltando aqui os ETFs da Grayscale, da BlackRock e da Fidelity, como sempre, foram os destaques, movimentando aí 458 milhões, 248 e 137 milhões. Eles falam aqui da expectativa também, mas a verdade é isso que eu falo. A mídia está tentando vender que os ETFs de Ethereum ficaram atrás do lançamento épico, mas eu sinto um ar um pouco pejorativo quanto a isso. Isso era óbvio que acontecia. Eu acho que ninguém, nem o mais entusiasta cripto da rede Ethereum, acho que nem o Vitalik acreditaria que os ETFs de Ethereum superariam o de Bitcoin. Isso não vai acontecer, mas isso não quer dizer que tenha sido algo ruim. Aqui, ETFs de Ethereum começam fortes, mas ficam atrás. Eu acho que esse é o tipo de manchete para vender, mas que foi algo bom e vocês precisam entender o mercado, se posicionar bem e entender que esse movimento aqui é normal e prever o que vai acontecer. Por exemplo, quem me segue já via que formou esse bear flag e que muito provavelmente isso aqui iria romper para baixo. Então, já pelo menos quem não gosta de sair, eu particularmente não gosto de sair, eu aproveito esses momentos para comprar mais em preço médio, mas saberia que, olha, isso aqui é normal, isso aqui tá dentro da minha análise,
mas pela minha análise eu estou vendo que vai voltar. Então é importante o estudo, principalmente para o teu lado emocional. Então quem não tem um lado emocional forte, quem não entende muito do mercado, eu vou deixar o link aqui de acesso aos nossos materiais, tem material gratuito, tem material para quem quer começar a investir, tem toda essa linha emocional, a gente fala sobre segurança cripto, tem um e-book incrível para quem quer começar a investir, mas sente um pouco de insegurança, tá? A gente fala ali sobre como armazenar sua cripto, do cadastro até a operação de fato na corretora, enfim, análise técnica, análise de mercado, enfim, vários sites que vocês podem acompanhar para ver as análises aqui. E é muito importante também você curtir o vídeo e se inscrever no canal para me incentivar a trazer mais conteúdo para vocês. Comenta aqui que cripto vocês querem que eu analise. Solana, ADA, NIR, AVAX, SDAO, enfim, Shiba, Doge. Comenta aí que eu trago uma análise desses ativos amanhã para vocês. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Abraço.